Bom, aqui. eu vou... Aqui está o chat. Eu cliquei no chat. Ele não aparece para mim porque eu botei em modo de apresentação. Uhum. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Painel, controle remoto. E agora, eu não sei. Eu não sei como interagir com vocês. Que coisa, né? Não aparece. Vanessa, depois a gente vai interagindo. Depois a gente vai melhorando, tá? Então, eu vou deixar... Espera aí que agora eu saí de tudo. Acontece. Espera aí, só um minutinho, gente. Vanessa? Oi. Oi, por enquanto só tem boa noite. O meu é mais de 3 pessoas. Ah, então ótimo. Então o pessoal está envergonhado. Quem foi que abriu aí o microfone para me falar isso? Eu nem... Mas foi ótimo. É a Jo. Ah, obrigada, Jo. Então, ótimo. Então, na verdade, está todo mundo com vergonha, mas a gente precisa pensar nisso, né? E eu quero que vocês façam esse pensamento, porque a ideia das aulas é justamente a gente trocar, não vai ser eu falando o tempo todo. Então, as aulas vão ser em cima da gente, do que a gente pensar, né? Então, vocês vão remeter uma pergunta para mim e a gente vai pensar junto, né? Então, quem quer mandar uma, Fria? Só para a gente pensar? Estudar o sistema nervoso? Pode ser. Pode dizer que a gente deve estudar o sistema nervoso para a gente se ver diferente das amebas. Boa! É ótimo. É uma boa resposta essa. Boa. A gente precisa estudar o sistema nervoso e ele, de certa forma, a gente vai brigar com o pessoal da cardiologia, né? Com o pessoal, com alguns outros filósofos, né? Porque todo mundo quer puxar a sardinha para si, né? Todo mundo quer falar qual é o sistema que é mais importante, né? Mas, obviamente, que eu vou falar que é o sistema nervoso. E o que esse sistema nervoso faz, né? Por que ele é importante? Aí eu começo a descrever para vocês, né? Que o sistema nervoso ele foi primeiramente descrito, né? O primeiro animal na escala evolutiva que tem sistema nervoso são os quinidários, né? Então, geralmente, a gente costuma pensar em estudar o sistema nervoso pensando em memória, pensando em comportamentos, né? Porque a gente, obviamente, ser humano pensa como ser humano. Mas existem coisas mais primordiais, né? Para seres vivos, né? Que estão muito longe dessa evolução, que o sistema nervoso se faz importante, né? Então, os quinidários, por exemplo, eles não têm sistema respiratório, né? A troca de oxigênio é feita aqui pela água, mesmo por difusão da água. O sistema digestivo é muito precário, né? É uma entrada só, o alimento e o dejeto sai pelo mesmo lugar, né? Mas ele tem um sistema nervoso simples de célula sensorial e célula motora, né? Então, já mostrando para a gente a importância desse sistema já num ser vivo, né, de uma escala evolutiva bem longe da nossa, né? E tem uma definição que eu gosto bastante, e eu acho que a gente vai ficar bem em cima disso, né, em relação à psicologia, né? E os exercícios que a Frenéia vai fazer com a gente, né? É que o sistema nervoso ele é um sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. Então, é devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta e mesmo no interior do nosso corpo. Se a gente pensa nessa definição, a gente pode pensar para o quinidário. Então, tudo bem, o quinidário ele também responde ao meio, né? Ele também tem alterações que ocorrem dentro do corpo dele, e ao perceber essas alterações que ocorrem no meio, ele manifesta uma ação, né? Nós humanos fazemos a mesma coisa, né? Então, eu adoro essa definição. Então, o sistema nervoso serve para quê, então, né? Para a gente interagir com o meio. Interagir com o meio, que meio é esse? Com o meio ambiente, com o meio externo, né? E com o nosso meio interno. Só que nós somos treinados, né? E a nossa sociedade, a nossa cultura, para que a gente interaja com o meio externo, né? A gente é muito bom nisso, né? A gente tem estímulo para caramba externo. E o meio interno, como é que fica isso, né?
Então, agora que eu digo nós, seres humanos, né, estamos evoluindo mais um pouco, né, para essa questão de reconhecer o nosso eu, reconhecer as nossas alterações fisiológicas através de meditação, através da yoga, entre outras técnicas, né, através da psicoterapia, através da técnica haitiana. Só que a gente ainda está muito longe disso. Se colocar na balança, né, a nossa interação com o meio ambiente e a nossa interação com o nosso meio interno é completamente desproporcional, né? O meio externo ganha muito. E eu acho que a nossa evolução está em cima disso, da gente se conhecer, da gente perceber as alterações que ocorrem no nosso meio interno, né? E fazer modificações. Então, resumindo, a gente tem informação sensorial entrando do meio externo e do meio interno, e a gente faz várias interações no nosso sistema nervoso e vai desencadear uma ação motora. E aí, essa ação motora, agora, ela serve para aproximar a gente de um estímulo, né? Ou afastar a gente de um estímulo. Isso a gente pode voltar lá para os quinidários, né? Aqui é a mesma coisa, né? Uma coisa bem simples. Então, o quinidário ele vai afastar de um estímulo aversivo, para quê? Para proteger a vida, e também vai se aproximar de um estímulo apetitivo, também para preservar a vida, né? Seja na reprodução, enfim, seja na alimentação. E esse conceito a gente leva para nós, seres humanos, também, né? Então, aqui um bebê se aproximando, né, ele teve um estímulo do alimento, né, e ele está num comportamento de aproximação. Obviamente que aqui teve o estímulo do visual, né, mas poderia ter o estímulo olfativo, poderia ter o estímulo interno da fome, né, os receptores lá do estômago, né, ou a própria sangue mostrando que ele está com uma baixa de glicose, enfim. Mas a gente está mais acostumado com o estímulo visual, nesse caso dessa imagem. E aí ele se aproxima para pegar a maçã. E o estímulo aversivo, aqui um animal fugindo de uma queimada, né? Obviamente que isso aqui é bem perigoso para ele, né? Se ele continuar aqui, ele vai morrer. Então, ele se afasta. Então, voltando aqui, nós temos, então, duas respostas sensoriais que entram no nosso organismo, né? A gente interage com esses estímulos sensoriais e eles vão produzir uma resposta que, a grosso modo, a gente pode ter dois tipos de comportamento. Ou se aproximar do estímulo, ou se afastar do estímulo. Tá, beleza. Eu tenho que ver não marquei a hora, né, gente? Eu tenho que ficar prestando atenção nisso. Não, fica tranquila, Vanessa, tá? Tá bem, que eu vou desencadeando aqui o pensamento e vou embora. E aí, a gente começa... Tudo bem, isso foi muito... Deixa eu parar, não sei como é que eu faço para parar aqui. Deixa eu só... Quero tirar do modo de... Quero mostrar uma outra apresentação. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Pronto, foi. Só para eu ver aqui uma coisa. Tá. Vocês estão ainda vendo a história da neurociências, não estão? Não estão vendo esse slide? Sim, Fri? Sim, claro. Beleza. Beleza. Então, o que a gente vai... O que eu vou tentar mostrar para vocês aqui? A gente não vai ter como falar tudo, né? Os marcos... Mas eu vou tentar trazer alguns marcos importantes para a gente conversar de como que a gente chegou aqui, né? Então, obviamente, que isso aqui é um resumo, né? Do que é o sistema... Do que é o sistema nervoso, né, das principais entradas sensoriais, mas até chegar aqui foi muito feijão com arroz, né? Foi muita história. Então, essa história ela começa 7.000 anos atrás, né? Em que aqui a gente tem um cérebro, né? Um crânio, né? Com mais de 7.000 anos, e mostrando as setas, né? Que era um lugar que eles chamavam de trepanação. Então, trepanação é a abertura do orifício no crânio. É um procedimento cirúrgico comum em diversas culturas. Possivelmente era usado para tratar transtornos cerebrais, como a epilepsia, ou por razões rituais ou espirituais, né? Então, a gente já começa 7.000 anos atrás com achados, né, de que o sistema nervoso era importante, né? Tanto é que existia lesões, né, faziam ferimentos, né, para tratar esses indivíduos. Continuando a nossa história, né? A gente começa falando... Oi, peraí. Opa!
vem falando que o homem deve saber que nenhum outro lugar mais no encéfalo vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar, o ressentimento, o desânimo e a lamentação. É por isso, de uma maneira especial, adquirimos sabedoria, conhecimento, enxergamos e ouvimos e sabemos o que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é ruim, o que é doce, o que é amargo. É tudo pelo mesmo órgão. Tornamos-nos loucos, delirantes, medos e terrores nos assombram. Todas essas coisas suportamos do encéfalo. Cadê? Onde é que a gente está? Alguém pedindo para entrar? Bom, admitir que quando não está sadio, nesse sentido eu sou da opinião de que o encéfalo exerce o maior poder sobre o homem. Então, Hipócrates falou toda essa coisa de que o encéfalo estaria envolvido nas sensações, né? E nas emoções. Isso a gente está falando na Grécia Antiga, 460, 379 a.C. Depois Aristóteles, né, falou que reitera, né, que o coração, na verdade, ele é um órgão superior e que, na verdade, o cérebro seria só o radiador. Gente, a gente está falando de época em que não existia absolutamente nada, nenhum microscópio, era só de observação, né? Não havia ainda nenhuma tecnologia capaz, a não ser a nossa criatividade, de estudar o sistema nervoso. E aí, em 130 e 200 depois de Cristo, começaram as especulações, né, do que seria esse sistema nervoso, como é que ele estaria envolvido nas funções. Então, o médico Romano Galeno, através da dissecação de ovelha, né, e de outros animais, ele viu que existiam ventrículos, né, aberturas no cérebro, e que esses líquidos que seriam responsáveis pelas nossas ações. Então, de acordo com os 4 fluidos, as sensações eram registradas e os movimentos realizados pelo movimento dos fluidos através dos nervos, que acreditavam-se ser tubulações ocas, né? Então, já se teve uma época em que achava que os nervos eram iguais aos vasos sanguíneos, e porque esses ventrículos lá no nosso cérebro estavam cheios de líquido, que é o nosso líquor, né? Eles eram que seria o movimento desse líquor que faria os nossos movimentos, as nossas emoções, as nossas sensações. Então, a gente ainda está especulando ainda, né? Mas na época foi um grande achado. Já no período da Renascença, né, isso se fortalece, porque começaram-se a dissecar mais o cérebro humano, né? E aí era os prisioneiros, né, as pessoas que eram assassinadas, né, eram as cobaias, né, então dissecavam o cérebro, né, e Andreas Vesalius, ele publicou o primeiro livro de anatomia humana em 1543, né, então mostrando aqui os ventrículos, né, e ainda assim, ainda que os ventrículos eram o carro-chefe, né? Ainda com essa ideia de que os movimentos e as sensações eram por conta dessa movimentação do líquor nos nervos. Aqui ainda começa, Descartes começou ainda a falar da mesma coisa, né? E aí ele começou a dizer que, na verdade, né, a mente influencia a resposta motora, controlando pela glândula pineal, que trabalhava como uma válvula, né? Controlando o movimento dos princípios vitais animais por meio dos nervos que inflamam os músculos. Então, eu acho que é daqui que vem essa história de dar tanta importância para a pineal, né? Na verdade, acreditava-se que a mente era vinda de Deus, né? E isso vinha da pineal, né? A conexão a mente, né? O pensamento, aquilo era uma coisa muito brilhante para ser feita assim, né? Pela fisiologia humana. Então, acreditava-se que que é o que o pessoal da religião fala da incorporação, né? Alguém quer interromper? Alguém está interrompendo? Não. Posso continuar? Não, Vanessa, para sua tristeza não, tá todo mundo quietinho. Não, é porque o que acontece? Eu tô com só para mostrar o que está acontecendo. Eu estou vendo só a minha aula, então não estou vendo vocês, então não sei nem o que está acontecendo. Mas tudo bem, vamos que vamos. Deixa eu passar aqui então para o próximo. Tá. No final do século XVIII, né?
o sistema nervoso já havia sido completamente dissecado, né? Essa é a cara, né? A gente já tinha divisão anatômica, a gente já sabia que tinha o cérebro, já sabia que tinha medula espinhal, todos os nervos, né? Começou a dividir, então, o cérebro em lobo frontal, lobo central, enfim. E já tinha a anatomia grosseira do sistema nervoso já tinha sido definida. Beleza. E aí vem uma coisa que é importante, né? Que são, não sei nem descrever isso, né? São os achados da literatura, né? Foram eventos que aconteceram, não sei nem como definir isso, né? Casos, né, que mudaram a neurociência, casos que, por conta disso, contribuíram muito para o entendimento do sistema nervoso, né? E um desses casos, né, é o caso do Phineas Gage, né, que ele é um trabalhador americano, que ele trabalhava numa construção de ferrovia, e aí, numa explosão, ele teve uma barra de ferro que é desse tamanho, né? Tem um museu que tem o tamanho da barra de ferro enorme, né? Que entrou por dentro, por baixo daqui do pescoço dele, passou pelo canal orbicular e saiu pegando o pré-frontal. E mais impressionante, né? Após ele sobreviveu. Primeira coisa que ele sobreviveu. Ficou internado um tempo no hospital, mas ele sobreviveu e ficou bem, né? Aparentemente bem. Então, após o ocorrido, ele estava aparentemente sem sequela. Mas o que aconteceu? Ele apresentou uma mudança acentuada de comportamento, né? Sendo objeto de estudos de casos muito conhecidos entre os neurocientistas. O caso de Gage é considerado como uma das principais evidências científicas que indicavam que a lesão nos lobos frontais pode alterar a personalidade, emoções e a interação social. No entanto, o cérebro do Gage só foi estudado 4 anos após a sua morte, quando o Dr. Harlow descobriu que ele havia falecido e pediu autorização para sua irmã para exumar o corpo e preservar o crânio. Hoje em dia ele está disposto, né, está lá no museu, enfim. É um caso muito famoso e de uma contribuição. E interessante isso, né, como um evento, né, uma coisa que tem acontecido, contribuiu para a neurociência, e o tempo todo a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque às vezes é a observação, eu acho que isso está muito em cima da proposta do Reich, né? É através do que acontecia na observação, né, nas respostas clínicas dos pacientes, do que ele observava, né, que tinha aquelas respostas e falava, pô, isso aqui está funcionando, né? Quem ia imaginar que tinha uma região no cérebro relacionada com interação social, relacionada com emoções, com a personalidade, né? Então, na verdade, isso só foi chamado a atenção em 1848 por conta desse caso, desse famoso caso. E aí, continuando, em 50, a gente está em 1850, né? A gente... Oi, alguém falando? Não, desculpa, fui eu que lembrei. Tudo bem, tudo bem. O Joseph Gall, ele funda a frenologia, né? O que essa frenologia preconiza? Que, na verdade, os diferentes traços de personalidade, eles estavam, e até por conta do caso do Gage, né, também, diferentes traços de personalidade estariam em diferentes partes do cérebro. Então, cada faculdade mental se localiza em uma parte do córtex cerebral. E o tamanho de cada parte é diretamente proporcional ao desenvolvimento da faculdade correspondente, sendo esse tamanho indicado pela configuração externa do crânio. Então, se eu estou aqui na, sei lá, personalidade de número, né, ou linguagem, ou casualidade, né? Então, isso teria, dependendo da minha habilidade, isso seria maior, né, ou menor, de acordo com a minha capacidade. Obviamente que essa frenologia ela foi por água abaixo, né? Mas essa questão de a gente dividir o cérebro em regiões, em áreas, ela continua muito forte, né? E isso é uma outra contribuição muito interessante, né? Tanto para Broca quanto para o Broca e Wernicke fizeram. A gente, quem é o pessoal aí não sei se tem alguém da Fono, ou se alguém, enfim, mas eles são casos muito conhecidos, né? A gente conhece muito bem a afasia de Broca e a afasia de Wernicke, né? E como é que é? De novo, um acaso, né? Broca tinha um paciente que tinha tido um AVC, e o AVC tinha sido nessa região, né? E aí ele perdeu a capacidade de
na verdade, ele compreendia tudo, né? Mas ele não conseguia emitir nenhuma. Ele tinha todas as cordas vocais funcionando, a parte de arfia dele, a articulação estava toda funcionando, mas na hora de emitir, eu tinha até uma paciente, né, que ela teve uma lesão nessa área, e ela ficava muito irritada, né? Ainda no hospital, a gente pedia para ela fazer as coisas, ela fazia, mas ela não conseguia se comunicar, né? Tudo ela falava patiça, 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 e ela ficava muito irritada, né? Enfim, então essa é a característica da afasia de Broca. Já Wernicke também com a mesma situação, né? Um paciente que teve uma lesão, né, nessa área temporal, e aí o que aconteceu? Uma explicação que o Wernicke falava, olha, nem toda afasia acontece isso, né? Então deve ter outras áreas responsáveis pela linguagem, né? E aí, na afasia de Wernicke, acontecia justamente o contrário, né? A pessoa falava fluentemente, né? Mas a compreensão completamente comprometida, né? E aqui tem um quadrinho, né? Só para a gente colocar as características, eu acho que a mais importante é essa daqui, né? A compreensão, enquanto que a afasia de Wernicke, a compreensão está alterada, né? Mas a fluência está preservada, fala perfeitamente bem. Na afasia de Broca, a compreensão está preservada, mas a pessoa não consegue falar, não tem fluência, né? Isso a gente está falando, gente, de 1862, 1874, e, de novo, por observação, né? Aconteceu um fato, né? E aí eles, mas como é que ele descobriu isso, né? É tudo pós-mortem aqui, né? A gente não tinha ressonância, né? A gente não podia, então tinha que esperar a pessoa morrer para poder abrir o cérebro e ver o que tinha acontecido, né? E é assim que isso sucedia, né? Hoje em dia a gente pode até fazer experimento, né? Provar algumas teorias através da ressonância, não precisa sacrificar ninguém. Eu queria só fazer uma observação rápida do sonho do Reich. O sonho do Reich era poder ter uma ressonância, onde ele pudesse ver tudo vivo funcionando, que ele falava que a ciência era baseada nessa questão dos exames da pessoas mortas e tal, mas isso está na minha aula e eu esqueci dessa parte, eu peguei. Legal. A aula, tá? Uma carona, tá, Vanessa? Tá certo. E aí, Carral e Golgi, eles dividiram, né, o Prêmio Nobel em 1906, fizeram grandes contribuições, né, sobre neurônio. Então, começou a discutir então, que o sistema nervoso ele teria uma célula independente. Isso a gente está falando de 1889. Então, esse neurônio, né, ele seria independente, seria a unidade básica do cérebro, né? E hoje em dia a gente tem livros, né, tem até 100 bilhões de neurônios, né? Então, cada sistema fisiológico tem uma célula específica, né? O sistema cardíaco vai ter lá as células cardíacas, né? A gente tem os pneumócitos no sistema respiratório, enfim. E aqui a gente vai ter a nossa célula vai ser o neurônio, né? Então a gente estuda bastante isso e dentro daquelas especialidades, né? Dentro da neurociência, ele ganha um destaque muito importante. E aí, em 1909, Brodmann, né, através das características citoarquitetônicas do cérebro, ainda, viu, gente, pegando o cérebro e cortando, tinha que ser pós-mortem, né? Ainda não tinha como, né, fazer muito estudo em animal experimental, mas muita coisa tinha que fazer convênio, né, com os hospitais, falar com a família, né, para poder ter acesso a esse cérebro, né? E aí ele dividiu, né, as áreas cerebrais em 52 áreas, né, baseada em quê? A citoarquitetura. Essas áreas cerebrais, essas áreas corticais, elas têm 6 camadas, ela tem uma camada que é mais grossa, uma camada que é mais fina, enfim, a gente vai ver isso mais lá na frente, né, em outras aulas, mas baseado nessas camadas, né, ele conseguiu dizer que essas áreas são diferentes, têm características anatômicas, citoarquitetônicas diferentes. E depois foi-se provado que essas áreas tinham funções diferentes de fato. Olha, a gente está em 1909 aqui, né? A gente está em 2021. A gente ainda vê gente fazendo referência às áreas de Brodmann, ainda é usado as áreas de Brodmann, né? Então, mostrando que quando a coisa é bem feita e existe de fato, né, uma comprovação independente da técnica que você tem, né, isso persiste, né? Naquela época a gente não tinha explicação para isso, né? Hoje em dia a gente já tem.
Eu acho que isso configura um monte das técnicas e do conhecimento que a gente tem, né, hoje. O que eu quero dizer? Muita coisa a gente não sabe ainda como é que acontece, né? Mas pode ser que daqui a 1909, né, tem o quê? 100 anos, 200, 500 anos, a gente, poxa, isso era isso, e não sabiam naquela época, né? Então, o que funciona muito é a gente observar, né? Então, eu acho que Reich também era genial nesse sentido, né? A gente fazia teorias em cima daquilo, né? E aquilo faz sentido, mas cadê o anatômica, cadê o fisiológico disso, né? E isso vem, né? Ou vem com os anos, ou vem como a gente está vindo aqui nesse histórico, né? Lembra que a gente começou dizendo que era o ventrículo, que o líquido ia pelo tubo oco lá, que na verdade os nervos eram igual os vasos, né? E olha quanta modificação teve, né? Então a gente vai fazendo isso através da observação e dessa mentalidade também, né? Porque a gente precisa começar de alguma forma. Olha que interessante, olha, 1909, em 27, Reich escreveu uma das suas obras mais famosas, A Função do Orgasmo. E aí, nessa época, o Freud já havia desenvolvido sua teoria sobre a neurose e atribuído sua origem à repressão sexual. Então, Reich levou o conceito além e propôs que a repressão se deve não apenas no plano psíquico, mas também no plano físico. Ele acreditava que o corpo respondia à repressão, gerando tensão muscular, o que, com o passar do tempo, se traduzia em dores crônicas, em doenças. E dizia que era uma armadura, uma couraça que moldava o físico e o caráter do indivíduo e determinava como essa pessoa encarava a sua existência. É claro que eu vou, obviamente, deixar isso para a Frimeia, né? Mas eu quis colocar aqui porque, olha, Reich é contemporâneo de Brodmann, gente. Então, olha onde ele estava tendo as ideias dele, né? Que a gente está usando até hoje, e vocês vão ver que funciona, né? Então, só para mostrar a genialidade. Tanto é que ele foi, né, faleceu como louco, né? Ele era gênio louco, né? Enfim, as pessoas geniais passam por isso mesmo, de fato. Passam por cada coisa. Não é? É difícil. Enfim. Aqui uma outra questão de um outro fato que muda a neurociência, né? É um outro estudo de caso que se tornou muito famoso, muito conhecido e também contribuiu muito para a neurociência. Agora a gente já está, olha, em 1953. Então, Brenda Miller, que essa senhora ela é viva até hoje, né? Ela está com 108 anos. Em 1953, ela descreveu um paciente, que é esse Henry Molaison, que ele ficou mundialmente conhecido como HM, paciente HM, que ele perde a memória após remoção cirúrgica de ambos os lobos temporais. Esse paciente, quando tinha 9 anos, ele caiu de bicicleta, né? A história dele é essa. E aí, ele começou a ter crises epiléticas, né? Então, para tratar a epilepsia, né, foram lá no foco epilético e removeram a área que tinha aquele foco epilético. Então, após a cirurgia, as crises epiléticas cessaram, né? Mas a HM passou a sofrer de uma grave amnésia anterógrada. E o paciente passou a viver o resto da vida como se estivesse acordando um dia depois da operação. Então, a Brenda Miller, ela é conhecida também como a fundadora da neuropsicologia, né? Ela que tratava o paciente HM e todo dia ela tinha que se apresentar. Eu acho que deve ter até um filme, né? Eu não sei agora, depois eu vou tentar lembrar. Se alguém lembrar, depois fala pra gente, que tem um paciente que é assim. Agora, depois eu tento lembrar para a gente fazer essa referência. A Jo que está assistindo essa aula, ela vai lembrar, ela vai... Vai lembrar? Beleza. Então, graças aos estudos de HM, nós sabemos que o hipocampo é a região envolvida na formação e armazenamento da memória e é responsável por codificar conscientemente lembranças relacionadas a pessoas, objetos e espaço, né? E olha, até 2002, HM foi voluntário para estudos de neurociência, né? E em 92, ele assinou um termo doando o seu cérebro para que pudesse ser usado depois do seu óbito, né? Então, assim, né, novamente, o estudo do sistema nervoso tendo um marco, né, do seu desenvolvimento, né, por um caso de observação, né, por um evento. Então, é claro que a gente tem que não é que seja o acaso, né? Mas mesmo para a gente perceber o acaso, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar com a nossa sensibilidade aberta para ter essas percepções, para captar o que está acontecendo, né? O tempo todo fazendo isso. Opa, deixa eu voltar aqui. Tá, em 57, né? A gente começa com a definição, né, de Penfield, do que seria
a nossa organização, como é que estaria organizado o nosso sistema sensorial, o nosso sistema motor, né? E aí ele propõe isso, né? E depois estudos eletrofisiológicos mostraram, né, que fazia todo sentido. Então aqui tem um bonequinho, a gente usa isso em aula de córtex sensorial, de córtex motor até hoje, né? A gente está falando de 1957, gente. Então, aqui tem um bonequinho, né, uma caricatura que representa um bonequinho que está com as áreas maiores, que tem a maior representação no córtex cerebral. Então, aqui tem o nosso cérebro, né, aqui tem mostrando uma fatia desse nosso cérebro, né, aqui é o lado medial, aqui lateral, superior, né, inferior. Então, você está vendo aqui a representação da mão? Olha a representação do polegar aqui no cérebro. Então, a área devotada para esse processamento, o que significa isso? Quando eu estou tocando aqui no meu polegar, né, os meus neurônios sensoriais, eles estão se conectando com vários outros neurônios, né? Vai ter um caminho que a gente vai ver depois nas outras aulas, mas ele chega nessa região aqui do nosso córtex sensorial, né? E quando a gente faz um movimento motor, a nossa área motora primária, né, também tem uma área devotada, né, para um processamento motor da mão, do dedo. E se vocês perceberem, essa caricatura está relacionada com o tamanho da área devotada no cérebro, né? Então, a mão ela é muito grande, né, nesse bonequinho, porque a representação, a área devotada para a representação da mão é muito grande, né? E isso faz sentido porque como é que a gente explora o mundo, né? É através da mão, né? A gente consegue alcançar os objetos, né? E interagir com muita coisa através das mãos. Então, é importante que ela tenha... É importante, na verdade, é fundamental, né? Imprescindível, e não tem uma outra explicação, para que ela tenha maior processamento sensorial, né? Interessante, sempre me chamou a atenção porque a face era muito grande também, né? Porque a boca, a língua... E eu lembro que na minha época de graduação eu não conseguia entender, né? E aí, depois, com o nascimento da minha filha, né? E a face e a mão ficam bem próximas, né? E aí, depois eu falei, nossa, tem uma fase fálica, né, de desenvolvimento que é absurda. A gente tem briga, né? Coloca tudo na boca, mas coloca tudo na boca, porque é a forma também de experimentar, né, os objetos, a sensação, né? Então, essas áreas são áreas de grande... Isso, gente, a gente está falando de 1957. Até hoje a gente usa essa... Opa! Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. A gente tem outros fenômenos, né? Outros marcos da neurociência. Estou destacando só alguns, né? Estou até sendo um pouco... não sei... alguns depois vão brigar comigo, mas você não falou disso, você não falou daquilo. Falei, mas o nosso tempo era curto. Mas, enfim, em 97 tem uma descoberta muito bacana, né? A descoberta dos neurônios espelho pelo Risolati, né? Então, ele dizia que foi uma descoberta inadvertida, né? Foi sem querer, né? Como muitas coisas da neurociência. Então, o que é, né, a descoberta do neurônio espelho? Então, a atividade neural do cérebro de macacos, enquanto fazia movimentos, era monitorada, né? Então, o macaco ele tinha que fazer um movimento, né, qualquer, e, na verdade, o estudo era para monitorar o movimento desse macaco. Aí, um dia, um pesquisador inadvertidamente imitou o movimento do macaco enquanto observava e descobriu que a atividade neural no cérebro do macaco deflagrava em resposta à visão. Deflagrada em resposta à visão era idêntica à atividade ocorrida quando o macaco fazia a ação. Ou seja, ver a ação, ver a pessoa fazendo uma ação, disparava neurônios, né, na mesma região de que quando o macaco realizava aquela ação, né? Então, aí, gente, surgiu um campo enorme de terapia, né? De você se imaginar fazendo um movimento, inclusive para fisioterapia, né? Eu sou fisioterapeuta, minha graduação é fisioterapia. Então, se você já vai reabilitar o paciente, se ele imaginar fazendo um movimento, você já ajuda o paciente a se reabilitar. Por quê? Porque o fato de imaginar já está ativando os neurônios nas mesmas regiões que estão os neurônios que realizam o movimento, né? Então, não só para movimento, tá, gente? Para emoção, para outras coisas. Então, alguns estudiosos eles acreditam que os neurônios espelhos sejam a base da teoria da mente, da imitação, da empatia. Enfim. Então, na verdade, eu vou terminar por aqui, né, com esse slide, né, para mostrar que, na verdade, a gente está
estudando o sistema nervoso por várias propostas, né, com ressonância, com eletroencefalografia, com eletromiografia, né? Então, existe um campo, inclusive, né, a FRI, né, ela tem trabalhos utilizando diferentes técnicas, e a gente vai estar conversando cada vez mais e mais sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo... Eu estou perdidinha nesse negócio aqui de Zoom, sabia? Primeira vez, peço até desculpa, é a primeira vez que eu estou dando aula aqui no Zoom. Deixa eu sair aqui do... Pronto, saí daqui. Deixa eu tentar tirar daqui. Ok. Eu consegui gravar, gente. Não fui eu que gravei, eu estou gravando isso. Eu falei, tinha que gravar, não tinha que gravar, mas eu consegui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha sido bom para vocês, como foi para mim, né? Eu sei que eu fiquei assim no modo operacional automático. Peço desculpa para vocês que eu ainda estou lidando bem com o Zoom, mas eu adorei conversar com vocês. A gente tem muito mais coisa para falar. Eu sei que eu falei rápido, né? Mas espero que a gente consiga interagir mais. Né? Para interagir e tal. Sim. Tem muita coisa mesmo. Principalmente tem a ver com a história do Reich, porque esse curso ele é o alicerce para reabilitar um pouco o Reich, para tirar o Reich toda essa aura que tem em torno dele de Reich maldito, né? Do maldito, daquele que fala qualquer coisa, daquela pessoa que não sabe o que está fazendo, que é um franco atirador, né? Então, essa aula é para tirar um pouco essa imagem do Reich, né? Que ele passou para a história muito com essa imagem. É para reabilitar o Reich dentro da ciência. A gente pode dizer, é uma tentativa, uma pequena, ínfima tentativa de reabilitar o Reich, né? A ciência, dentro da ciência, né? E aí, gente, eu estou aproveitando a Vanessa, né? Vanessa, você vai ficar, mas vou ficar. Eu queria muito agradecer você e a gente vai continuar esse curso que vai ser muito legal. Vamos fazer várias aulas e cada vez as aulas serão mais profundas. E quando eu fizer um exercício com vocês, que vai ter essa parte vivencial no curso, a Vanessa vai ajudar dizendo, né, como são os caminhos fisiológicos, neurofisiológicos desse exercício também. Ela vai complementar bastante as aulas. Então, nós teremos também uma parte interativa das aulas. Bem, eu vou resgatar minha aula, tá, gente? Só um pouquinho de paciência, porque eu tive que mudar de computador, porque o meu outro computador deu pane, e eu até já sei por que ele deu pane agora, mas é vírus. Então, eu passei para esse computador, esse Chromebook é muito bacana, apesar de só usar as coisas do Google. Estou fazendo propaganda do Chromebook, pode? Em plena aula. Ele não tem vírus. Porque o principal problema da gente com vírus vem do tal do Google, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ô, Fri, enquanto você vai colocando a aula aí, eu vou só responder uma pergunta que apareceu aqui. É uma pergunta da Jéssica. A Jéssica perguntou, Vanessa, se somos próximos dos quinidários, no sentido da função do sistema nervoso, o que você pensa sobre o fenômeno da consciência em nós e nesses seres? Que pergunta profunda, Jéssica. A gente vai ter que pegar uma garrafa de vinho e conversar muitas horas sobre isso. Mas, assim, em termos de sistema nervoso, a gente está um pouco longe, na verdade, né? Na verdade, eles foram os primeiros seres, né, que nós identificamos a célula sensorial e célula motora, né, na escala evolutiva. Mas a gente está muito mais organizado, né? Eles têm dois neurônios, né? Um de entrada e um de saída. Nós temos mais de 100 bilhões, né?
Então, existe uma diferença muito grande, né? Em relação a essa questão sobre o fenômeno da consciência, aí a gente precisa de 2 garrafas de vinho. Mas é interessante, né, como a gente nomeia essas coisas, né? O fato é que a gente tem essa percepção, né, do que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso meio, no nosso meio externo. A gente está aguardando essa informação, né? Mas tem muita coisa que a gente está entrando e a gente nem sabe que está entrando, né? A gente acha que não está processando, mas a gente está processando, né? E aí a gente, por exemplo, tem estudo de blindside, tem vários estudos mostrando que, na verdade, a gente não tem percepção, a gente não sabe, a gente não consegue relatar verbalmente o que a gente está vendo, né? Mas quando a gente tem que escolher, fazer uma escolha, a gente escolhe aquilo que a gente viu que disse que não viu. Então é interessante isso, né? Eu acho que o que a gente pensa que é a nossa consciência, né? Os nossos padrões, na verdade, está muito influenciado sobre o que entra para a gente, sobre a nossa entrada sensorial. Algumas coisas a gente percebe, né? Mas a maioria está entrando e está ficando lá no nosso limiar que a gente não está processando. E isso é um perigo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente fala que não está sendo influenciado, sabe lá, né? Sabe lá, a gente não está sendo influenciado. Por isso que a gente tem que procurar, né, ter alguns comportamentos, né, que a gente sabe que vai ter boas influências, porque a gente não sabe o que está entrando, o que está sendo. A gente ainda não sabe, né, o que está sendo processado subliminarmente, né, e que com certeza está formando o que você está chamando de consciência também, né. Bom, espero que a gente tenha apimentado um pouco essa discussão aí, mesmo sem a garrafa de vinho, tá bom, Jéssica? Vai lá, Fria. Espera que eu vou admitir uma pessoa aqui e vou. Gente, seguinte, agora eu não sei o que eu faço para eu ficar grande, entendeu? Mas eu tô... Eu quero uma ajuda para que eu não sei o que eu faço para ficar na tela principal. Entendi. Em relação à tela principal, eu posso te ajudar a compartilhar a tela, o slide. Sim, por favor. Então, você me ajuda a compartilhar. Como é que é? O que mesmo que eu compartilho? Share. Share. Então, não aqui. Só compartilhar desktop. Desktop. Então, vamos lá. Compartilhar toda a tela, né? Escolha o que você quer compartilhar. Você escolhe. Tá. Ok, você pode clicar compartilhar e aí você entra no seu slide. Sim. Eu estou compartilhando minha linda tela, que eu nem gostaria que fosse essa exatamente, mas não é a tela que eu quero. Então, você vai aqui para baixo, mãe. Ué. Deixou de... Pause share. Vou pausar aqui. Aí vai para baixo. Não vai. Foi. Mamãe, posso? Pode. Muito prazer, só um segundo. Só um segundo que eu estou achando minha aula aqui. Ok. Está no Google Drive. Está no Google Drive? Eu baixei para o Drive. E não está no navegador, mãezinha? Não sei exatamente, porque foi tanto computador hoje, não sei exatamente onde está. Mas se não tiver, não. Aí, aqui, ó, é essa. Ok. Os experimentos de Wilhelm. Wilhelm. Isso, você continua falando o nome. Isso. É muito interessante, muito importante. Ele deve ter ouvido isso várias vezes na vida, você não acha? Uhum. Share. Ok, aí você pode... Peraí. Vamos lá. Extension.
Agora está carregando o slide. Está carregando, pessoal. Daqui a pouquinho recebemos o slide aí carregado. Ok. E a partir da próxima aula, tudo isso vai ser corrigido. Por isso que eu estou chamando essa aula de aula experimental. Porque É verdade. vamos corrigir todos esses problemas Ok. de logística. Ok, agora está aparecendo eu vou entrar na... Sim, aí está aparecendo e eu tô aparecendo. Está aparecendo a aula no Zoom? Como é que eu vou saber? Tá aparecendo para gente os experimentos. E o William Reich, viu? Então tá ótimo, gente. Então vamos lá, porque é o seguinte, essa aula, a Vanessa falou da história das neurociências, e eu vou falar do que o Reich fez em termos de experimentação. Aí alguém aí admite, porque eu não estou vendo mais as pessoas entrando. Por favor, Vanessa, ou você ou a Ana admitem. Tá. Aí eu vou falar dos experimentos que o Reich fez e que tem muito a ver com conclusões e com coisas que a neurociência está fazendo hoje em dia. Essa questão dos neurônios espelho, por exemplo, é uma questão de extrema importância e que o Reich trabalhou com isso, de uma certa forma. Mas vamos lá, para não perder a sequência da aula. Fri, estão pedindo para você liberar o seu vídeo, para a gente poder te ver. Sim, mas eu não estou conseguindo. Tá, tudo bem, a gente está te escutando. Eu estou me escondendo atrás da minha aula, entendeu? É isso que está acontecendo, até porque eu estou sem maquiagem. Aí, Tá certo. o vídeo, quer dizer, esse videozinho aqui, eu não estou conseguindo fazer ele passar, por exemplo. Aqui é um filminho, que é uma história sobre esse quadro. E é a verdade, que tem muito a ver com a vida do Reich, que a verdade, a mentira, ela está aí saindo do poço, né? A mentira convidou a verdade para dar uma volta. Aí elas andaram e tal, aí depois a mentira convidou a verdade para tomar banho nesse poço. Aí tiraram a roupa e entraram no poço para tomar banho. Aí a mentira vestiu as roupas da verdade e saiu por aí. E a verdade não quis vestir as roupas da mentira. A verdade saiu sem roupa atrás da mentira. E o que aconteceu? Aconteceu que todo mundo passou a evitar a verdade. Todo mundo evitou a verdade, ficou com nojo, que é uma das emoções básicas, ficou com medo, que é outra emoção básica, ficou com raiva, que é outra emoção básica, e sem sentir nenhuma alegria, que é outra emoção básica, e sem sentir nem curiosidade e nem absolutamente nada dessas outras coisas que também são emoções básicas. Aí a verdade continuou perambulando sem as roupas da mentira de forma alguma. Aí tem vários finais para essa história que todo mundo pode contribuir para o final dessa história. O final da história do Reich é o seguinte: ele sempre andou sem roupa no meio das pessoas. Ele sempre andou sem roupa e falando coisas que não necessariamente se queria ouvir a respeito. E essa foi a vida do Reich. E eu vou mostrar para vocês aqui que o Reich viveu. Ele nasceu em 1897, né? E morreu em 57. 1897, o que estava acontecendo, né, Vanessa? Nas neurociências, Sim. no final do século XIX, o que estava acontecendo, né? Então, algumas coisas já estavam, porque a impressão que dá nessa questão histórica das neurociências é que aconteceram descobertas, houveram descobertas, e de repente é como se descobertas importantes não foram feitas
né, houve uma espécie de parada nas descobertas importantes, né, que a gente pode, que hoje em dia a neurociência se apropria, descobertas sobre o cérebro, e isso pode ter uma explicação histórica, que estava todo mundo mais preocupado com os conflitos mundiais e tal, então muita coisa com certeza foi descoberta e a gente não sabe. Aí é o seguinte, o Reich, ao longo da sua vida profissional, ele sempre desenvolveu pesquisas, sempre fez pesquisas, ou observando, ele começou observando pacientes, observando, quando ele teve uma vida dura até os 17 anos ele trabalhou na fazenda da família, aí surgiu a Primeira Guerra Mundial, ele saiu da fazenda e se alistou, porque a fazenda dele foi invadida, ele ficou sem nada, ele e o irmão, os pais já tinham morrido, e ele saiu e virou soldado. Aí, quando o conflito acabou, ele entrou para a faculdade de medicina. E aí, na faculdade de medicina, ele primeiro entrou na faculdade de Direito, aí saiu e entrou na faculdade de Medicina. É engraçado, porque eu acho que muita gente estuda Direito primeiro. É muito engraçado isso. Então, na faculdade de Medicina, e depois, mas durante a faculdade de Medicina, ele desenvolveu pesquisas, começou a desenvolver pesquisas na área da biofísica e da sexualidade. Através das pesquisas e do interesse dele pelas questões ligadas aos comportamentos sexuais, que ele se aproximou da psicanálise de Freud. E ele sempre acreditou na possibilidade de maior felicidade humana. Ele não era, porque era muito comum naquela época, no século XIX, principalmente final do século XIX, início do XX, lembra que a gente está guerra, destruição, então existia muito pessimismo e muitos cientistas pessimistas. Então, o que os cientistas fizeram? Eles meio que se afastaram das pessoas de modo geral e foram pesquisar coisas. E isso é uma hipótese minha, tá, gente? Eu posso pesquisar, com certeza muito mais gente pensa assim, e eles se afastaram das pessoas e foram atrás das coisas, porque as pessoas estavam geravam muita dor e muita desesperança no trabalho deles, né? E isso eu acredito que seja a base do hiperespecialismo, que o hiperespecialismo ninguém vê ninguém, só vê coisa, né? É o médico, a medicina é o bode expiatório dessa história, com as hiperespecialidades, né? Então, são os médicos hiperespecialistas, eles são o que a gente pode dizer de analisadores dessa história que a gente vive, né? Deles terem a questão deles ser muito voltada a determinado funcionamento de determinado órgão, voltados a determinada coisa, né? E as neurociências, eu acho muito legal que elas surgem para integrar essas coisas, não só na medicina, para integrar as nossas coisas, o nosso corpo, como integrar as coisas da educação, ver neurociências e educação, neurociência e psicologia, neurociências e vários ramos que eu vejo que foi uma coisa, uma luz, né? Algo que surgiu para integração mesmo, para sair do hiperespecialismo. Aí o Reich dizia que ele sempre acreditou na possibilidade da felicidade humana, apesar das guerras, apesar de todas as coisas, apesar das perseguições, apesar da vida dele difícil, apesar de tudo isso, ele acreditava e começou a pensar, porque naquela época, o que acontece? As pessoas pensavam, as pessoas psis, né? Pensavam e escreviam e observavam. Não existiam experimentos comportamentais com humanos, né? Estava começando experimentos dentro da psicologia na Rússia e nos Estados Unidos, mas não existia muitos experimentos nesse sentido. Aí ele perguntou, a grande pergunta dele é o que impede essa felicidade? Aí, para ele,
que é outra coisa que ele foi precursor também, que o Reich ele sempre se voltou para uma leitura da conjuntura, para uma leitura da nossa inserção, da inserção social e histórica. Ele dizia, já que o social é tão importante para a gente, e nós estamos inseridos nele, nós temos que saber dele, né? Óbvio. Então, ele dizia que as condições sociais patogênicas seriam responsáveis pelos problemas humanos, mas também nós é que fazemos essas condições sociais patogênicas. Quer dizer, que é aquele símbolo do Horus, né, da cobra comendo o próprio rabo, né? E ele prova isso com a estrutura de caráter e com a formação da estrutura de caráter. E ele mostra que a formação da estrutura de caráter, do caráter encouraçado, do caráter muito rígido, ele está diretamente ligado a instituições infelizes e rígidas, né? Então, o Reich dizia que os ditadores não eram um azar e eles não eram os monstros que surgiram para massacrar as pessoas, eram criados por nós, né, pelas pessoas. E aqui está uma foto, eu coloquei aí, dividindo o tempo, fotos do Reich com o passar dos anos. Nessa época que ele estava pensando nessas coisas, que ele entrou para a guerra, que ele começou a pensar nessas coisas, ele tinha essa cara aí. Era uma criança, né? Bem um menino. Aí depois, aí ele tinha 17 anos, né? Aí depois, opa, agora foi para o final da aula. O que houve? E minha aula sumiu. Bem, a aula, deixa eu fechar aqui, gente, porque a aula deu uma sumida básica, porque não tem só isso de aula, tem muito mais. Ah, tá, porque só está fora de ordem. Deixa eu ver aqui uma coisa. Esse slide aqui é nada a ver. Ele foi se aprofundando cada vez mais para o lado energético e biológico, e não propriamente biológico. O Reich ele foi se aprofundando na relação dos afetos e como os afetos eles dirigem a nossa vida. Aquilo que a Vanessa falou, né, no final, nós recebemos influências, recebemos sim, e principalmente, nós recebemos muitas influências quando estamos abertos, expandidos e felizes. É um momento que não devemos tomar muitas decisões importantes, devemos curtir e viver essa felicidade em toda a sua plenitude, né? Mas depois eu explico isso em outra aula. Quer dizer, o Reich escreveu a Análise do Caráter, Psicologia de Massas do Fascismo, quando ele tinha essa cara aí que vocês estão vendo, né, deitado aí na grama, um livro aberto, fazendo pose. Então, em 1900, aí ele já tinha 30 e alguns anos, 30 e poucos, casou, etc., né, teve filho. Aí ele escreveu A Revolução Sexual e toda essa parte, e eu coloquei outras obras aqui também, que não são ligadas a essa fase dele, mas que tem a psicologia, que tem a sua raiz na psicologia de massas do fascismo, que é nessa, ele tinha 30 e poucos anos quando escreveu. E aí o que aconteceu? Para o Reich, através dessa observação das massas, do nosso comportamento de gado, do nosso movimento massificado e massificador, ele percebeu, né, ele percebeu que existe realmente bastante maldade em comportamentos de massa,
muito mais do que as pessoas se reúnem muito mais em grandes massas para fazer, para ganhar o que é dos outros, para tomar o que é dos outros, para invadir, etc., do que para movimentos passivos, alegres e felizes. Um dos movimentos passivos, alegres e felizes que reúne uma massa enorme é o 1º de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, que é impressionante, né? Milhões de pessoas de branco passivas e festejando, né? Isso é uma coisa... E o carnaval, né? Que é um outro movimento que é importante, ligado à alegria de massa, né? Então, o que ele diz, né? Isso tudo é para dizer sobre as camadas que nós temos e que tem tudo a ver com isso. Quer dizer, para o Reich existe uma primeira camada, que é a camada que concentra onde está o caráter, onde estão todas essas questões ligadas ao social, ao cérebro, ao nosso lado ao cérebro social mesmo, né? Que o cérebro social é de extrema... o nosso cérebro evoluiu muito por causa desse cérebro das relações sociais, né? Então, as relações sociais, elas precisam de uma camada, que tem a ver com o próprio funcionamento das relações sociais. Você não pode chegar para uma pessoa que você não conhece e se abrir totalmente. Eu creio que quando vivíamos em tribos, por exemplo, que as tribos cuidavam das crianças, que todo mundo, as crianças não eram de ninguém especificamente, as crianças faziam parte daquela tribo, eram cuidadas por elas, assim como os adultos, etc. e tal. Todo mundo vivia em grupos, né? Pequenos grupos, e esses grupos iam aumentando. Com o passar dos anos, as pessoas foram ficando cada vez mais nas suas próprias habitações, retendo aquilo que conquistaram como o ter, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E Cortou o áudio. Estamos mais especializados e, de repente, em conexões sinápticas que tenham a ver com esse contrato social. Então, quando nós recebemos uma visita na nossa casa, a gente sabe que nós todos moramos em casas. Nós temos habitações, nós precisamos de morar em habitações e pequenos grupos, né? Grandes grupos, é raro grandes grupos dividirem habitações, porque nós nos tornamos meio que intolerantes na divisão das coisas, né? E essa primeira camada, que é a camada do caráter, é a camada das relações sociais, é a camada do nosso psiquismo, que a gente se relaciona socialmente, que a gente diz oi, tudo bem, que a gente é simpático, que a gente é agradável, ou que a gente exclui alguém, ou que a gente defensivamente antipático, etc. e tal. Essa é a primeira camada, que é a camada do caráter e é a camada das relações sociais e desse cérebro, dessa parte social, que é tão importante para a gente. A gente precisa de conexão social, né? E a conexão social que eu digo não é a questão de amealhar status, né? Ficar colecionando seguidores. É uma questão de interação. Essa interação, mesmo que superficial, é extremamente importante para a gente. Ninguém vive sem isso. A segunda camada, o que o Reich coloca do nosso psiquismo, é a segunda camada que a gente esconde. Por isso que eu falei camada social, camada íntima e camada interna, que eu chamei.
A camada interna é uma camada onde se reúnem todas as emoções, todos os sentimentos agressivos e as lembranças e as coisas que nós não queremos mostrar, que nós queremos guardar para nossa intimidade. Então, essa camada a gente só divide, a gente não divide com muita gente. A gente divide com pouca gente, a gente divide com os íntimos, familiares, amigos, principalmente companheiros, porque é uma camada que tem muito a ver com as relações sexuais, né? E só que tem a ver com as relações sexuais porque é onde tem muito movimento, né, nessa camada. A terceira camada, essa segunda camada, encobre o que nós chamamos de cerne biológico, que é onde está aquilo que a gente chama de autoestima, é uma parte do cerne biológico. Outra parte do cerne biológico é o nosso narcisismo primário, o amor a nós mesmos, o amor à nossa pele. Então, essa camada, ela tem tudo isso, a curiosidade, ternura, e muito ligada à autopreservação. Acontece que essas camadas não são separadas, não são estanques, elas estão o tempo todo interagindo, desde que nós tenhamos uma flexibilidade de caráter. E, por exemplo, o nosso caráter, né, o que o Reich chama de caráter, que é o cartão de visita, o nosso caráter, se for muito rígido, se a gente tiver muito caráter rígido, ele é constituído principalmente pelo narcisismo secundário. O narcisismo secundário, ele vem do narcisismo primário, ele nasce do narcisismo primário e é o herdeiro do superego, né? Então, é o construtor do superego. Então, é o narcisismo em que a gente pergunta, eu estou bem na foto? O que fulano vai pensar de mim? Como é que vai ser? Então, o narcisismo secundário, ele tem muito a ver com o nosso encouraçamento. Quanto mais nós nos voltamos para outras pessoas, né, para o que as outras pessoas vão pensar da gente, ou eu quero ganhar do meu vizinho, ou eu quero ganhar da fulana. Nossa, fulano, o marido da fulana é melhor do que o meu. Nossa, a mulher da fulana da fulana ou do fulano é muito mais bonita que a minha. Por que eu sou azarado? Por que fulano morreu parente por que morreu meu parente, etc. Mas por que aconteceu isso comigo? Isso tudo tem a ver com uma couraça, um encouraçamento, uma rigidez desse caráter, tá, gente? Mas isso aos poucos vai ficando cada vez mais claro. E isso tem a ver com aquilo que a Vanessa estava falando das questões comportamentais e dos neurônios espelho. Para a gente ver como o neurônio espelho é importante. A gente está existe sempre uma preocupação com, estou aí fazendo uma analogia, né? Não é bem o conceito, o que são os neurônios espelho, né? A gente sempre, essa preocupação que a gente tem com o outro é comprovada pelos neurônios espelho, né? Que realmente nós precisamos do outro, nós não vivemos sozinhos, nós precisamos do outro, de todos os outros. Já que precisamos dos outros, por que não viver bem, né? Mas isso não acontece. E essa sempre foi a pergunta do Reich. Vai continuar essa pergunta até o fim dessa aula. Bem, aí o que o Reich diz? Que é o funcional do pensamento. Ele tem um conceito chamado de pensamento funcional, e que ele diz que corpo e mente não estão separados. Isso antes do Damásio, gente. Isso antes do Antônio Damásio,
que ele diz que corpo e mente não estão separados. Então, por isso, comprova que essas 3 camadas, elas coexistem, interagindo umas com as outras, através de um funcionamento completamente integrado, que esse funcionamento é gerador do pensamento funcional. Está vendo que tudo é meio que um círculo no pensamento do Reich, um círculo energético, é uma grande rede. O Reich ele sempre teve um pensamento amplo em que ele procurava unir as coisas, né, como se fosse uma rede mesmo. Aí aqui eu não consigo ler o que está escrito porque deu algum problema nessa confecção do slide. Sobre a saúde, eu já sei. A saúde, para o Reich, é uma coisa que aqui eu não estou conseguindo nem ler o título. Espera aí. A saúde, para o Reich, é algo que é de uma importância assim, enorme, né? Então, e ele diz o seguinte, que o Reich, quando ele era criança, ele tinha psoríase, e essa psoríase já teve tuberculose, ele tinha psoríase, e essa psoríase apareceu novamente quando ele estava preso, coitado. E também, se não aparecesse, né, o homem não voa. Então, o que ele diz a respeito da saúde, naquela época, em 1900 e antes de 1950, é que a saúde não é ausência de doença. A saúde, ela é a nossa potência, a nossa capacidade para lidar com a doença. E lá atrás, quando ele estava estudando sobre sexualidade, que ele escreveu A Função do Orgasmo, que é um livro belíssimo e importantíssimo, ele chegou à conclusão que o orgasmo, quer dizer, que o orgasmo, ele chegou à conclusão da fórmula do orgasmo e transpôs essa fórmula do orgasmo, que a nossa potência, ela funciona como a potência que é gerada pelo orgasmo. Então, a nossa potência, através da nossa potência, nós lidamos com as coisas mais difíceis da vida. Então, não existe uma ausência, existe um complemento, né? Existe uma possibilidade ampla de lidar com como a gente lida com a doença, como a gente lida com a desgraça, como a gente lida com as coisas difíceis e problemáticas da vida. Quem tem potência para lidar com isso passa por essas coisas muito mais facilmente, e transforma, e é capaz de transformar a sua própria vida. Então, para Reich, saúde tem muito a ver com transformação. E é um conceito muito novo, que é saúde não ser ausência de doença, é um conceito muito novo para a OMS. A OMS fala disso há pouco tempo, né? Coisa de 30 anos atrás. Então, o que o Reich diz? Né? A importância que ele dava ao equilíbrio. Né? Para Reich, o ser humano tem uma grande possibilidade de funcionar de uma forma natural e saudável nos primeiros anos de vida. Então, significa que se uma criança for bem tratada, amada, ele diz isso em vários lugares da obra dele, diz isso na linguagem expressiva da vida, que está no Análise do Caráter, ele diz isso na Biopatia do Câncer, ele diz isso até lá no Caráter Impulsivo, lá de trás de 1927, ele diz isso no Crianças do Futuro, que foi uma dos últimos livros dele, que a criança ela tem que ser amada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser priorizada para se tornar um adulto potente e um adulto capaz de reproduzir amor, de reproduzir, de trocar. Não, e se um adulto não for criado nesses moldes, se uma criança for criada nesses moldes,
ela se torna um adulto ruim. E hoje em dia, com vários estudos já comprovam isso que ele falou. Crianças maltratadas são adultos ruins, crianças abandonadas são adultos ruins. A não ser que tenham outras chances na vida, né? Mas desenvolvem muito pouca resiliência e empatia, esse parzinho empatia, resiliência, né? E o que o Reich chama de couraça, né? Que ele, o tempo todo ele fala das couraças, que as crianças que não são cuidadas, não são tratadas, não são vistas, elas desenvolvem a couraça e desenvolvem um caráter rígido, um caráter, ou então um caráter que pernicioso, né, para si e para os outros, mas principalmente para os outros. E pessoas tratadas com respeito são pessoas que desenvolvem cada vez mais e mais capacidades, né? Elas valorizam a vida, elas valorizam a vida em todos os sentidos dela, né? Desde a questão ecológica até a questão ecológica é humana, né? Mas passando por tudo isso, né? A pessoa ela procura ela procura não excluir e ela procura não destruir, né? Que a gente vê que hoje em dia a exclusão é uma forma terrível de destruição, né? E aqui eu gosto muito dessa foto que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o Reich com os alunos dele, mostrando o experimento, e a gente vê que essa foto é de 1950 e início dos anos 50, a gente vê que tem homens, que são a maioria, né, que são estudantes, faculdade de Nova York, mas tem mulher e tem um homem negro. Então, para vocês verem que o Reich ele buscava sempre integrar todo mundo, principalmente as mulheres, né, que ele tinha um respeito grande pelas mulheres, né? Dizia, num dos livros dele, diz que o futuro era feminino, né? Esse slide desconfigurou também, por causa das mudanças aqui que eu fiz, que é o seguinte: o primeiro experimento do Reich, aqui eu falo dos experimentos e a ciência, né? Por que o Reich é considerado um franco-atirador? Ele é considerado um franco-atirador porque ele não parou muito, ele não parou em tema. Ele foi seguindo adiante, ele foi barrado da psicanálise, ele foi expulso da sociedade de psicanálise, ele seguiu adiante e foi pesquisar sobre as manifestações bioelétricas da pele durante as atividades sexuais. Por exemplo, em Oslo, ele escreveu Psicologia de Massas do Fascismo, e assim foi. Em Oslo, o que aconteceu? Quer dizer, para a ciência, é claro que não é que a culpa é da ciência, não é a ciência que julga o Reich de forma alguma, é que Reich realmente ele não parou ele só no final da vida dele, antes dele ser preso, que ele estava parando e nos experimentos, ele estava parando mesmo, tentando conceituar, tentando comprovar várias vezes, tentando mostrar. Em Oslo ele até tentou fazer isso, mas foi proibido. O que acontecia naquela época também, na época de entre guerras? As pessoas eram muito arguídas, existia uma arguição verbal praticamente. Um congresso não era um congresso como o de hoje, com várias salas e várias apresentações para pouca gente, etc. e tal. Não existia. As pessoas que estavam apresentando trabalho eram arguídas quando apresentavam trabalhos, as pessoas eram arguídas quando elas publicavam trabalhos, eram muito arguídas. Então, a forma de expor descobertas científicas ligadas ao comportamento e às relações pessoais emocionais,
eram formas de pensamento, eram formas que vinham de pensamentos dessa troca, dessa arguição. Então, o Freud, por que o Freud não é condenado como Reich? É sim, o Freud foi muito condenado, tanto quanto o Reich, foi bastante condenado. E o Freud, inclusive, enfrentou fascistas. O Freud teve as irmãs dele mortas em campo de concentração. O Freud teve os livros dele queimados em praça pública também, feito o Reich teve nos Estados Unidos. Então, Freud também foi vítima do fascismo, do nazismo. As pessoas não gostavam da ideia do Freud, mas o Freud ficou com a psicanálise, aliás, porque ele foi o criador da psicanálise. O Reich, que foi o criador da vegetoterapia, que foi o criador da hormonoterapia, ele não ficou com nenhuma das duas durante muitos anos. Ele não é que ele fosse infiel, de forma alguma. É que ele estava experimentando outras coisas. Depois da hormonoterapia, ele estava fazendo os experimentos dele com física, com aparelhos e com ecologia, basicamente, né? Então, a gente vê que há um julgamento, às vezes, muito rígido de não quero ver porque é o louco do Reich, mas também há uma questão pessoal, né? O Reich é tipo assim, ele sai correndo e quem quiser que acompanha, porque ele não vai ficar parando para ficar comprovando para todo mundo 1000 vezes aquilo, não. Ele fala uma vez, duas e perde a paciência e parte para outra. Era mais ou menos essa a forma dele falar, né? Então, e na Noruega, que foi, a gente pode dizer que seria o primeiro... Que coisa, nem está abrindo o slide. A Noruega, que foi o primeiro... Não, está aqui. Foi o... Depois eu passo isso aqui direitinho para vocês, tá? A Noruega foi o primeiro lugar onde ele... vai ficar assim mesmo. Onde ele, pelo menos dá para ver as fotos, onde ele fez essas experiências com a eletricidade da pele, né, com a impedância da pele. Ele arrumou um oscilógrafo, que é esse aparelho que vocês estão vendo aí, que deve ter sido bem próximo daquilo que ele usava, né, de um oscilógrafo que ele usava, que ele media a pele, né, ele ia medindo a pele com eletrodos para ver se na pele estava passando eletricidade. Ele media a pele nos momentos de excitação das pessoas, né? Os candidatos a isso, né? As pessoas que se candidatavam ao experimento eram alunos dele, e em Oslo, isso ele já está na Noruega, em Oslo ele começou a seguir, né? Em Oslo ele teve licença da universidade para fazer os experimentos, e também ele resolveu, em Oslo, ele teve essa licença e conseguiu medir bastante a impedância da pele, não questões ligadas a questões sexuais, mas impedância da pele ligada a questões emocionais em pessoas internadas em hospitais psiquiátricos, etc. Ele fez vários experimentos, e esses experimentos eles não são muito divulgados, né? Ele, naquela época, o que se fazia? Não se divulgava a reação de pessoa a pessoa, tanto que uma das pessoas que se doaram para serem experimentadas, né, para serem medidas, aferidas pelo Reich, foi depois o primeiro-ministro alemão, que nessa época estava lá na Noruega, formando grupos para lutar contra o nazismo, né? Então, ele sempre tinha a permissão das pessoas, né? Porque tem muito fake news aí dizendo que não, né? Depois, como ele foi proibido de fazer esses experimentos com pessoas, ele resolveu fazer experimentos usando esse aparelho aqui, que foi o primeiro
eletroscópio, o primeiro microscópio eletrônico, que inventado por um alemão, e ele teve acesso a esse microscópio, e ele juntou grama, juntou várias coisas para fazer um caldo de cultura e ver o que surgia dali. E o que ele viu que surgiam bíons, né? Porque ele chamou de bíons, que eram umas vesículas azuis. Ele ficou intrigado com isso, mas ele foi muito criticado em Oslo, e Oslo durou ele ficou 4 anos em Oslo, não 3 anos, e aí depois ele foi no último navio que saiu o último navio que saiu para os Estados Unidos, ele foi nesse navio para os Estados Unidos. Aí, em Nova York, ele percebeu que essa energia que ele tinha, essas vesículas azuis que ele tinha visto nos experimentos dele com microscópio na Noruega, ele percebeu que essas vesículas existiam no ar, existiam em várias outras manifestações dessas vesículas. Então, ele percebeu que isso era uma energia e que essa energia estava em todos os lugares. Aí ele pensou, não, por que eu não faço uma caixa, tipo uma caixa de Faraday? E uma caixa de Faraday, a gente sabe que isola energia magnética, né? Ela cria um espaço sem energia, sem interferência de energia magnética externa, então a gaiola de Faraday. E dessa gaiola de Faraday ele fez o acumulador orgonótico. E esse acumulador, ele percebeu que as pessoas entrando nessa caixa que ele construiu, que é uma gaiola de Faraday, as pessoas elas se sentiam melhor dos problemas delas, etc. E principalmente câncer, né? Ele começou a tratar câncer, mas aí teve aquela velha história foi acusada que é um acumulador de hormônio, tá? Com a pessoa dentro. E ele foi acusado de ser chantagista, de ser charlatão, etc., etc., porque ele não tinha licença médica, para ser médico nos Estados Unidos. Ele não podia receitar, ele não podia medicar, ele podia ser psicanalista, mas médico não. Aí depois proibiram ele de ser psicanalista também nessa época que foi uma época muito difícil, a época da caça às bruxas, né, nos Estados Unidos, o macartismo, foi parecido com o que a gente vive hoje em dia, né, só que acredito que um pouco pior, né, não um pouco pior em termos de censura, porque prendiam muitas pessoas. Aqui no Brasil, eu acho que não estão prendendo ainda as pessoas por causa do que elas pensam, né? Mas naquela época foi uma época disso. Vários artistas e professores e filósofos, o de sempre, né, que são os primeiros a sofrer esse tipo de coisa, e o Reich, também foi preso por conta disso, e o FDA estava investigando muito, por causa de denúncias, esse experimento dele com as caixas orgonóticas, né? O uso das caixas orgonóticas. E realmente as pessoas... Eu já fiz uma caixa de orgon, um acumulador, e eu usei muito para tratar 2 gatinhos meus, e plantas e pessoas, e eu mesma, né? E realmente existe uma mudança grande. Não é assim, nada milagroso, isso não existe, mas ela é uma possibilidade, pode ser uma possibilidade de tratamento a ser explorada, sim. Aqui o que a gente vê que o acumulador de orgon foi o último experimento dele ligado à saúde, né? E ele sempre apostando na questão da saúde, sempre, né? Para ele a saúde
era o mais importante de tudo, né? E aí, gente, vão ver... agora eu vou voltar aqui para minha imagem, né? Eu não sei direito como é que eu volto. Laura, como é que eu volto aqui para mim? Como é que eu volto para eu aparecer as pessoas? Ah, tô aqui. Não. Não. Aqui. Posso? Pode. Ok. Acabaram os slides, mãe? Acabaram. Eu acabei com eles porque alguns não apareceram. Teve um problema. Porque eu teve problema no outro computador, né? Então, e eu já sei de onde vem o problema. Foi vírus. Ok. Vírus. O computador tá Olá, avisado. vocês conseguem ver? Ninguém. Tá todo mundo no escuro, todo mundo mudo, né? Então eu tô achando tudo muito esquisito. Oi, Laura. Olá! Que bom. Olá. Quem é que... Eu vejo você com o nome de Frineia. E agora você está me vendo. Laura. Quem é que está falando? Que eu não vejo ninguém mais. A gente não consegue ver e nem ver as pessoas. E eu estou aproveitando para tirar uma casquinha do meu lado aqui, que tá legal. Eu tiro essa casquinha enquanto ela me ajuda. A cara dela, ó. Ajuda é feita, né, mas Ajuda feita, meu amor. porque esse problema eu não sei como resolver. Nem eu. Então, continuo sem ver ninguém. Vocês estão me vendo, né? Pelo menos isso, eu não vejo ninguém. Mas, vou ver aqui o que eu faço. Depois eu vou estudar melhor esse tipo de coisa, esse coisa Zoom, depois eu estudo melhor. Mas é só para abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta para fazer, se alguém tem algum comentário, alguma coisa, eu estou aqui, tá? E para comentar, agradecer a presença de todo mundo e dizer que é muito agradável falar sobre essas coisas, né, e sistematizar, etc., porque isso ajuda a gente a entender melhor, né, a gente mesmo. Eu que trabalho há muitos anos com isso, eu me sinto melhor entendendo. Vou ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Então tá, gente. Alguma coisa, alguma pergunta, alguma questão? Engraçado isso. Tá bom, pessoal. Então, eu vou me despedir, né? Vanessa, você está me ouvindo? Gente. Oi, eu acho que o pessoal está falando pelo chat, doutora Frineia. Mas É. aqui, ó. Não estou vendo nada escrito. Frineia, a neurociência já conseguiu demonstrar algo que Reich indicava? Sim, a neurociências, o que ela demonstrou, uma questão dos neurônios espelho, foi uma coisa que Reich falou, baseou muita coisa em cima disso, que para Reich existe essa, nós temos essa vontade de estar com o outro, assim como nós temos a vontade de imitar outras pessoas, assim como nós temos a vontade, a nossa vontade de interação é muito grande e tem a ver com essa relação com neurônios espelhos. Isso é uma das coisas. Outra coisa dos experimentos neurocientíficos que têm sido feitos ao longo de muitos e muitos anos, que tem mais a ver com a psicologia comportamental, mas tem a ver com neurociências também, é essa questão das crianças, que como é importante cuidar das crianças, amar as crianças, tocar, que o toque é muito importante.
tocar uma criança, acarinhar uma criança, desde que ela queira e esteja gostando, é extremamente importante. É muito ruim ficar fazendo coisas com o corpo de uma criança que a criança não goste, de cócegas, tipo coisas que a criança não esteja se sentindo bem, porque a criança ela já tem o início, ela já interage socialmente, né? Então a gente tem que prestar atenção. E muitas vezes a criança não consegue dizer na hora o que ela quer, se ela está gostando, se não está. Às vezes ela está excitada com aquela excitação ruim e ela diz para, o adulto não para, e ela acaba cedendo, né? Então isso é muito importante. Oi. E aí, aqui o microfone falhou. Boa noite a todos. Para poder nos conectar com as outras profissões que também estudam. Ai, o computador está muito... agora aqui melhorou, agora eu estou enxergando. Para poder nos conectar com as outras profissões que também, a Gabriela, né? Que também estudam e cuidam do ser humano. Sim, sem dúvida. Vanessa, somos próximos dos... tá. Isso já foi respondido pela Vanessa. Então, pessoal, é isso. Tem mais alguma questão, alguma coisa? A Jo perguntou. E está todo mundo com o microfone ligado. Eu não vejo ninguém, mas o microfone está ligado, né? Então... Eu tenho uma pergunta. Diga, pode falar. Como vocês pensam da sequência nesse encontro de hoje? Quer dizer, nós pensamos, na medida em que tenhamos alunos para tal, né? Nós pensamos em... A sequência vai ser 1 hora, seriam 2 horas de curso, e essas 2 horas vão ser mais interativas, assim. É claro que a Vanessa ela vai expor muito, ela vai falar, por exemplo, sobre as questões da neurociências que tem a ver com o nosso bem-estar. E eu vou, basicamente, o Reich, uma coisa que ele fez muito, uma das pesquisas maiores dele, que a gente pode considerar que tenha sido uma pesquisa da vida toda, foi de sistema nervoso autônomo. E isso existem 1000 possibilidades de ligações aí, né? De o que o Reich descobriu do sistema que tem a ver com o sistema nervoso autônomo, o que ele observou e o que hoje em dia modernamente se vê através de ressonância magnética, né? Funcionamento disso, do sistema nervoso. E o Reich fez essas observações todas em torno também da questão sexual, né? Ele chegou ao sistema nervoso autônomo pela questão sexual, né? Pela questão do orgasmo, do prazer sexual, porque é uma das coisas que aproximou, que o Reich começou a fazer essa pesquisa de medir a pele, foi porque o Freud já dizia, né? Que o orgasmo era uma extremamente importante, mas era um ato, era mecânico, né? Todo mundo dizia isso. Aí o Reich disse, não pode ser mecânico, se tem prazer, não pode ser mecânico, por que para alguns é mais prazer e para outros menos? Por isso que ele começou a pesquisar, né? E isso tem muito a ver com a Vanessa vai falar sobre todas essas questões, né? As questões ligadas à sexualidade, as questões ligadas a... O Reich ele fala muito sobre o contato com a natureza, que nós recarregamos energeticamente em contato com a natureza, que nós não podemos destruir a natureza, que a natureza é nossa mãe. O Reich diz isso. E aí
E tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu vou depois fazer referência onde o Reich falou, em que obra, em que momento, etc. Vai estar tudo com referência nesse sentido, né? Oi. Aí vocês pretendem montar um grupo de Zap para as pessoas acompanharem? Um grupo, sim, um grupo para as pessoas acompanharem e para as pessoas colocarem para colocar dúvidas, sugestões, etc. e tal, montar um grupo de Zap, exatamente. O Zap eu acho que é o que todo mundo mais usa, né? Então a gente pretende montar um grupo de Zap e tem também a página da Neurofox, onde as pessoas podem deixar dúvidas, mas que a gente pretende é montar assim, Ju. Mais alguma pergunta super interessante sobre o funcionamento do curso para que a gente esclareça para todo mundo e que não nos esqueçamos? Você de grande, você ajuda muito, Ju. Eu tenho uma pergunta. Diga, Laura. Vão ser 2 horas de aula e quantas aulas no total? Não sei, meu amor, aí vai depender do quantas aulas no total, eu não sei te responder. Eu posso ver isso nas anotações e depois te falar. Quantas aulas, Vanessa, você sabe? Você lembra? Eu acho que a Vanessa foi ver a bebezinha dela. Ah, tá. Ana, você está por aí também não. Mas eu acho que são 2 meses, 2 ou 3 meses de curso, gente, ao todo. E aulas semanais? São dois primeiro. São 2 meses, né, Ana? Aulas semanais. De 2 horas de cada. 2 horas cada. Então, é um total de 8 horas, né, de aula. Mas quando a senhora fala que vai ser interativa, assim, vai ter uma interlocução, por exemplo, sua com a Vanessa, assim, ou vai ser só neurociência e depois só Não, raio? vai ter uma interlocução. É claro que para as informações, como são muito diferentes, eu não vou poder, por exemplo, a Vanessa vai falar sobre a questão da respiração. Aí, depois do que a Vanessa falar sobre a respiração, eu vou falar, toda a minha aula vai ser em cima do que a Vanessa falou sobre respiração e sobre o que o Reich trouxe e os exercícios também, entendeu? Vai ser assim, quer dizer, a Vanessa, ela vai ter um momento dela só dela, vai ser só um momento da Vanessa. E eu vou aproveitar esse momento para falar o Reich falou isso no livro tal, porque essa parte histórica já foi dada, está todo mundo localizado. Então, o que a gente pretende é interagir do que é necessário, do que é mais necessário hoje em dia, do que pode ajudar mais, entendeu? Desde questões do cotidiano até questões ligadas à psicoterapia, tá? É como respirar, por exemplo, que a respiração assim, assado, ajuda, fortalece, e como é que se você respira usando o diafragma, você está estimulando o mediastino, que é uma parte muito importante, que é o nosso segundo cérebro, e por aí vai, né? E aí a Vanessa vai dar essas informações que são mais precisas, que ela tem mais precisão para falar e mais é o que ela faz, né? Seria a Vanessa é neurocientista, trabalha com experimentos e com neurociências há muitos anos, com ressonância magnética e tal. E eu vou falar em cima do que ela disse, a contribuição do Reich, e costurando essas coisas. Tá claro, Jô? Sim, sim. A Ana colocou aqui no chat o link lá do site, né, do Neurofox, e colocou 2 meses de duração, aulas semanais. Então, quando a senhora coloca essa questão dos tópicos, lá no site a gente pode encontrar o roteiro das aulas com cada tópico. Então, a senhora falou em respiração. Isso. Vai ter um texto prévio para ser estudado? Vai ter um texto prévio e um texto pós, né, para ser estudado, tanto do Reich quanto do Neurociências, quanto
alguns experimentos, algumas coisas da psicologia comportamental que eu vou colocar também. Tá? Então, vai ser o primeiro tópico, a gente vai, antes do primeiro tópico, vou colocar alguns textos para ficar mais fácil de acompanhar, e depois da aula eu vou, se surgir mais alguma coisa, eu coloco o que surgiu de novo, tá? Mas vai ser colocado antes de cada aula. Tá bom? Oi, boa noite. Tem algum certificado essa aula de hoje? É porque eu sou estudante e aí sempre pedem horas extras. Aí, mas se não tiver, não tem problema. Para essa aula de hoje, nós pensamos no certificado para o curso, não para essa aula. Tranquilo. Basicamente, entendeu? Seria o certificado para o curso todo. Não, sem problemas. Então, Tudo bem. Muito obrigada pela aula, viu? Foi muito boa. Eu vou precisar sair aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Posso dar uma ideia? Pode. Eu estava pensando aqui, assim, pode ser interessante fazer também, né, nessa... Tchau, Maria. Feliz noite, meu bem. Poderia ser interessante... Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Tchau. Fazer, de repente, uma produção intelectual dessa ressonância que Reich tem na neurociência. Para quem tem interesse, né, em linha de pesquisa, ou... Jô, vamos pensar nisso. O que você acha? Poderia ser um atrator, né? Ao final do curso, as pessoas serem estimuladas e também amparadas, aí falando mais na questão epistemológica, né, por vocês, e também pelo conhecimento que tanto a Vanessa tem na área dela, quanto a senhora tem na sua, de publicação. Então, assim como assim, a gente tem essa procura pelo certificado de atividade de horas complementares e tal, também tem, às vezes, um interesse em publicar, né? Na publicação conta muitos pontos hoje, principalmente, né? A ciência pede muito isso, né? Sim, tem razão, Ju. A gente pode ver isso. Sim, podemos. Sem dúvida. Excelente sugestão. Isso não tinha me passado, não tinha pensado isso, não. Mais alguma questão, gente? Somos 4 agora. Eu, a Jo, a Ana e mais quem? Acho que é Jéssica. Jéssica. Então tá, Jéssica. Você quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Porque vamos nos despedir, então, geral. Tá, pessoal? Então, até a próxima. Até a próxima. Dá um beijo na Laura, essa linda. Essa linda tá aqui. Até, gente. Dá um beijo. Mas ela entrar aí para a gente tirar uma fotinha. Uma fotinha. Cadê Laura? Essa coisa linda.